Escola Bíblica, lição número 2. A inspiração divina da Bíblia. Texto áureo. Toda escritura divinamente inspirada é proveitosa para ensinar, para redarguir, para corrigir, para instruir em justiça. A nossa verdade prática. A inspiração da Bíblia Sagrada é divina, verbal e plenária. Portanto, a Bíblia toda nos ensina, corrige e instrui. Nosso texto está em 2 Timóteo, do 3 ao 17. E 2 Pedro, capítulo 1, do 19 ao 21. 2 Timóteo. Tu, porém, permanece naquilo que aprendeste e de que foste inteirado, sabendo de quem o tens aprendido, e que desde a tua meninice sabes as sagradas letras que podem fazer-te sábio para a salvação pela fé que há em Cristo Jesus. Toda escritura, divinamente inspirada, é proveitosa para ensinar, redarguir, corrigir e instruir em justiça, para que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente instruído para toda boa obra. 2 Pedro. E temos muito firme a palavra dos profetas, a qual bem fazeis em estar atentos como uma luz que alumia em lugar escuro, até que o dia esclareça e a estrela da alva apareça em vosso coração, sabendo primeiramente isto, que nenhuma profecia da Escritura é de particular interpretação, porque a profecia nunca foi produzida por vontade de homem algum, mas os homens santos de Deus falaram inspirados pelo Espírito Santo. Nossa primeira introdução. Cremos que a Bíblia é inspirada, divina, verbal e plenariamente, ou seja, a Bíblia é a palavra de Deus revelada aos nossos corações. Nesse sentido, trazer luz a respeito da importante doutrina da inspiração das Escrituras é o objetivo maior dessa lição. Todo o trabalho pedagógico deve concorrer para isso, e nossos alunos, no final desta lição, devem aprofundar as raízes de sua fé na inspiração divina da Bíblia. A introdução. A inspiração divina das Escrituras foi operada sobrenaturalmente pelo Espírito Santo que nos deu a Bíblia, a única revelação escrita de Deus para a humanidade. Nessa lição, veremos que a inspiração da Bíblia é divina, verbal e plenária. Nesse sentido, a Bíblia Sagrada é para o crente salvo a inspirada, inerrante e infalível palavra de Deus. A inspiração bíblica é divina. Nas páginas do Antigo Testamento, a expressão "assim diz o Senhor" e similares são usadas mais de 3.800 vezes. Ao receber a revelação no Monte Sinai, Moisés escreveu todas as palavras do Senhor. Êxodo 24:4. Jeremias foi advertido: não esqueças nenhuma palavra. Jeremias 26:2. No texto do Novo Testamento, Paulo disse que usava as palavras que o Espírito Santo ensina. 1 Coríntios 2:13. João assegura que o Senhor lhe revelou coisas que brevemente devem acontecer. Apocalipse 1:1. E o Senhor Jesus asseverou que até os sinais diacríticos do texto hebraico eram inspirados, nenhum jota ou um tio se omitirá da lei. Assim sendo, as escrituras reivindicam que a mensagem bíblica veio da parte de Deus. Ratificamos que a Bíblia é divinamente inspirada. Essa tradução vem do termo grego theopneustos, que significa literalmente soprada por Deus. Desse modo, a inspiração é chamada de verbal, porque Deus soprou nos escritores sagrados aquilo que deveria ser escrito. Porém, os autores bíblicos não foram usados automaticamente como se escrevessem um ditado. Eles foram instrumentos de Deus e, cada qual com sua própria personalidade e talento, escreveram, inspirados pelo Espírito Santo. Essa ação divina foi tão intensa que todas as palavras registradas na Bíblia eram exatamente as que Deus queria ver empregadas nas Escrituras. A inspiração da Bíblia também é plenária, isso é, a inspiração é total e completa. Tanto no Antigo quanto no Novo Testamento, Paulo afirma que toda a Escritura é inspirada. Nossa declaração de fé professa que a inspiração da Bíblia é especial e única, não existindo um livro mais inspirado ou menos inspirado, tendo todos o mesmo grau de inspiração e autoridade. Significa que nenhum texto deve ser desprezado. Aos Romanos, lemos que tudo que dantes foi escrito para nosso ensino foi escrito. Nesse aspecto, ratificamos que a Bíblia não apenas contém ou torna-se a palavra de Deus, mas, sobretudo, ela é inspirada a palavra de Deus, plena, sem erros e sem falha alguma. A Bíblia é a inspirada palavra de Deus. Seus autores escreveram inspirados pelo Espírito Santo e os seus livros têm o mesmo grau de autoridade. Em suma, é isso. A inspiração dos autores. O Espírito Santo garantiu a liberdade dos escritores bíblicos,
conforme a capacitação de cada um. Portanto, a Bíblia possui particularidades quanto ao gênero literário, gramática, vocabulários e outros. Apesar disso, os autores não se tornaram intérpretes do divino. Isso porque Deus não inspirou aos escritores apenas os pensamentos ou as ideias. O Espírito Santo também inspirou cada uma das palavras que expressam com exatidão a mensagem divina. Os escolhidos por Deus para escreverem a Bíblia eram pessoas assim como nós, inclinadas às mesmas paixões e falhas. Moisés, por exemplo, mesmo sendo o autor do Pentateuco, foi impedido de entrar na terra prometida, porquanto transgredira contra o Senhor no deserto de Zim. Entretanto, nenhum texto das Escrituras, quanto à sua inspiração e veracidade, está condicionado às limitações de seus autores humanos. Cada autor fez o uso de gêneros literários distintos, tais como narrativa, em Samuel, 1 e 2 Samuel, poesia, como podemos ver em Salmos, provérbios, como o livro de Provérbios e etc. Os autores sagrados também fizeram uso de figuras de linguagem, tais como o emprego de parábolas e enigmas, de alegorias, de hipérboles, de metáforas e símiles, de vocabulário simples ou rebuscado, a depender do grau de instrução do autor. O emprego dos recursos literários evidencia a cultura do escritor, mas em hipótese alguma invalida a inspiração da palavra de Deus. Ou seja, algumas podem ter uma linguagem mais rebuscada, uma oratória melhor, e outras podem ser uma linguagem mais tida como simplória. Entretanto, como são inspiradas por Deus, as duas têm o mesmo valor, autoridade, e só muda realmente o jeito que a pessoa vai ler, o jeito que a pessoa escreveu. Mas a autoridade é a mesma. Na descrição de fenômenos científicos, por exemplo, os autores sagrados usaram a fraseologia comum e popular. Para citar um dos casos ao descrever a herança dos Rubenitas, também dos Gaditas e da meia tribo de Manassés, Josué fez alusão ao nascer do sol, e na batalha contra os amorreus ele registrou que o sol parou. Essa linguagem não ignora os fundamentos científicos nem desacredita a inspiração da palavra de Deus, apenas busca alcançar a compreensão de todos. As limitações humanas, o uso de diferentes gêneros literários e o emprego da linguagem comum não anula a inspiração divina dos autores da Bíblia. A inspiração do Antigo Testamento. A Bíblia é categórica em reiterar sua inspiração divina. O registro de Juízes ensina que os livros de Moisés são mandamentos do Senhor. Esdras reconhece como inspirados os livros de Jeremias, Ageu e Zacarias. A respeito da inspiração da lei de Moisés e dos profetas, Zacarias ensinou que os seus escritos eram as palavras que o Senhor dos Exércitos enviara pelo seu Espírito mediante os profetas precedentes, em Zacarias 7:12. O próprio Cristo mencionou a lei de Moisés, os profetas e os escritos como livros inspirados. Estas declarações atestam o Espírito Santo como fonte originária de inspiração do Antigo Testamento. O Novo Testamento possui dois pressupostos básicos de sua inspiração: a promessa de Cristo em enviar o Espírito Santo para guiar os discípulos, João 14:26, e os escritos bíblicos que vindicam este cumprimento, Atos 2:4, 1 Coríntios 2:10 e Efésios 3:5. Nesse aspecto, Paulo declara que escreve sob orientação do Espírito e suas epístolas são a palavra de Deus. Pedro reconhece essa verdade e classifica os livros de Paulo como escrituras. Nessa direção, vários outros textos apontam para a ação do Espírito Santo nos escritos da Nova Aliança. A Bíblia ensina que o Espírito Santo testifica de Cristo e convence o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Deste modo, o Espírito Santo atua no processo da salvação e produz a fé regeneradora, Efésios 2:8, que vem pelo ouvir da palavra, Romanos 10:17. Nesse aspecto, o Espírito Santo não apenas inspirou as palavras da salvação, mas também as aplica ao coração humano a fim de regenerar os pecadores. Sem se mover do Espírito Santo, não é possível nem aceitar nem atender a palavra de Deus. Essa ação em conduzir o pecador a compreender as verdades bíblicas chama-se iluminação, Efésios 1:18. Porém, ressalta-se que o Espírito Santo ilumina o que ele já tem inspirado, não se trata de nenhuma nova revelação. A Bíblia reivindica a inspiração do Espírito Santo em todas as palavras das Escrituras. A nossa conclusão: a Bíblia é a palavra de Deus, escrita. Ela foi inspirada verbalmente e seus autores a escreveram inspirados pelo Espírito Santo. A inspiração da Bíblia é plena. Todos os livros e palavras da Bíblia têm total e completa autoridade. Esse ensino concorda com a nossa declaração de fé que professa crer na inspiração divina verbal e plenária da Bíblia Sagrada. Única regra infalível de fé e prática para a vida do caráter cristão.
um comentário que tem no meio do ensino, para ampliar nosso conhecimento, a inspiração. As escrituras eram sopradas por Deus à medida que o Espírito Santo inspirava seus autores a escrever em prol de Deus. Por causa de sua incitação e superintendência, as palavras dos escritores eram verdadeiramente a palavra de Deus. Pelo menos em alguns casos, os escritores bíblicos tinham consciência de que a sua mensagem não era meramente sabedoria humana, mas as palavras que o Espírito Santo ensina. Uh, Como meu comentário sobre isso, é óbvio que isso é uma parte da confissão de fé, sola escritura, né, da reforma protestante, e é inegável. Uh, mas a inspiração ela aprofunda mais o tópico anterior, que foi a autoridade. Sim, já sabemos que tem autoridade, mas foi inspirado por Deus, é Deus que realmente está dizendo aquilo dali, porque a autoridade ela pode vir de várias formas, não necessariamente inspirada por Deus. Alguém pode ter escrito algo que realmente poderia ter sido dito por Deus, mas não foi e tem a sua autoridade. Não é o caso aqui. Aqui o caso é nós estamos provando que a Bíblia testifica, além de testificar sobre si mesma, ela testifica sobre a sua própria inspiração. A Bíblia fala de si mesma sobre a sua inspiração. Ela se autentica, né? Ela é autoevidente e também ela explica que é inspirada por Deus, então autenticando a sua própria inspiração. Isso é óbvio que é muito fácil de se perceber para quem é crente, pois, como falamos no capítulo anterior, um ser humano não conseguiria produzir as coisas que produziu. A fé em Cristo, na época que foi colocada, tinha tudo para dar errado, da maneira que foi colocada, tudo para dar errado. As pessoas morreram em seu nome, em nome dessa fé, ou seja, não tem jeito de ser uma balela, uma mentira, porque ninguém daria a vida por uma mentira, simplesmente a negaria e ficaria salvo. Entretanto, com tudo que estava lutando contra a igreja primitiva, ainda assim a fé cresceu e estamos aqui hoje podendo conversar sobre a Bíblia. Isso nos mostra a inspiração divina, porque se as palavras não fossem divinamente inspiradas, não teriam se alastrado como se alastraram, e hoje não saberíamos o que sabemos e não viveríamos, nem saberíamos sobre Cristo. Então é meio que auto-evidente e auto-explicativo, e a autoridade da Bíblia é inegável quanto a isso. Não podemos, isso agora digo opinião minha, comentário meu, apenas meu. Eu não gosto de agir como os saduceus agiram, não reconhecendo outros textos como divinamente inspirados. Os fariseus tinham reconhecido, assim como Zacarias e Ageu, acho que também entra na parte dos fariseus, que é o Velho Testamento ali, enfim. O Pentateuco não é estritamente judeu, ele é dos saduceus. Fariseus também são judeus, mas eles aceitam completamente o Velho Testamento. Aí havia algumas ramificações na igreja primitiva que poderiam ter a um livro, tirar um livro, colocar um livro e afins. Eu também não concordo com a forma que os cristãos veem em, às vezes, ter uma Bíblia que é só um Novo Testamento e renegar o Velho. Ou então, quando alguém tira algum ensino de um apócrifo ou de algum livro que foi dito não canônico por teólogos, eu venho sempre a discordar. Os pais da reforma protestante, assim como as pessoas que começaram todo o avivamento no país de Gales, na Rua Azusa, que venham a se tornar as igrejas que nós temos hoje em dia, que são as mais populares, pentecostais, eles diziam que eles não reconheciam como inspirada, porém é boa leitura. E se ali encontrares a palavra de Deus, absorve o que há de bom e retira o que há de ruim. Então, livro como o livro de Enoque, Baruque, existem livros após o Apocalipse, entende? Tem um livro de Apocalipse, ele não é o último livro que foi escrito, existem outros livros que foram escritos depois. Existem livros que foram escritos antes, mas que foram descobertos posteriormente, como o livro de Enoque, por exemplo. Não Enoque de Caim, filho de Caim. Outro Enoque. Enoque o justo. Foi arrebatado por Deus, foi trasladado por Deus. Então,
é boa leitura. Eu sigo um pensamento que, por incrível que pareça, eu aprendi com um ateu, amigo meu, que ele me falou: tu deixa de ser fraco, e ele usava um palavrão pra dizer isso, mas tu deixa de ser fraco e dá o benefício da dúvida e vai lá e lê e pesquisa e busca saber. E aí tu tira as tuas conclusões. Eu não gostaria de dizer pra ninguém tirar conclusões a partir do que eu digo, mas eu digo que tirem as suas conclusões. Leiam, busquem. Ah, mas o pastor disse que o livro de Enoque é ruim porque ele não é inspirado. Leia você, procure se há algo bom. Se só tiver coisa ruim e para ti não presta nada do que ali está escrito, diga o mesmo que concorda com o pastor. Não, realmente, pastor, eu concordo com o senhor. Só diz porcaria, eu li e eu não gostei. Agora, dê o benefício da dúvida, não coloque a sua salvação na mão de ninguém. A salvação ela é pessoal, intransferível. Ela é algo que você tem que vivenciar sozinho. E não coloque isso nas mãos de ninguém. Não coloque essa responsabilidade para os outros. Essa responsabilidade é sua. Você tem que ler, você tem que buscar, você tem que saber. E Jesus abençoe a todos. Ele vai te abençoar, ele vai dar entendimento. Hoje em dia, com o advento da internet, a internet, a informação descentralizada, é muito fácil conseguir ir lendo a Bíblia e retirando suas dúvidas. Tem ótimos trabalhos aí no YouTube. Eu até vou colocar alguns que eu gosto de usar para estudo, que o cara cita capítulo por capítulo, mostrando o contexto, como que tá acontecendo, o que tá acontecendo, e tu vai lendo e vai acompanhando, conforme ele vai te explicando. Eu não sei se ele chegou a fazer a Bíblia inteira, mas acredito que já deva ter feito. Tem pessoas como eu que vêm e falam, pretendo colocar mais palestras também que defendem a fé cristã. Enfim, tem material, busque saber, busque ler. Se a pessoa não tem muita paciência para ler, ou tem dificuldade para ler, busque pessoas comentando, busque audiobooks. Eu ouvi o livro de Enoque, eu ouvi o livro de Apocalipse, eu ouvi o livro de João. Existem audiobooks da Bíblia no YouTube para você ouvir. Então, use menos desculpas e coloque mais empenho, porque de nada adianta a gente dar todo o nosso empenho para emprego, para dinheiro, para conta, para boleto e não dar nada de empenho para Deus. Faça para Deus também. Coloque um pouco de trabalho para Deus. A gente sabe que a vida é necessária, a gente tem que ter as coisas, mas coloque mais para Deus. Você não vai morrer de fome, Deus não vai deixar. Mas coloque trabalho para Deus, trabalhe para Ele e seja feliz e abençoado. Até me estiquei demais. Muito obrigado, quem gostou dá um curtir. Valeu.